desconfortável. E é isso, todos esses fatos podem apenas ter uma maluquice de alguém que era muito medroso. E eu sei que tem umas coincidências e coisas que acontecem que é mais fácil deixar pra lá. Finge que não aconteceu nada. Porém, assim como essa história e várias outras situações estranhas que eu já vivenciei, eu nunca consegui esquecer. Eu me arrepio até hoje. Foi o dia que a luz acabou e eu tive uma das noites mais aterrorizantes da minha vida. Há um bom tempinho atrás, em um dos aniversários da minha avó, todo mundo decidiu se reunir na casa dela, porque o tempo na minha cidade estava horrível. Já fazia uns 3 dias que estava chovendo, um temporal, era raio, era trovão, era relâmpago. Quando anoiteceu e começou a ficar tarde da noite, e chegou a hora de todo mundo ir pra sua casa, a chuva começou a ficar muito mais forte. E aí, a luz acabou. Com isso, ficou muito perigoso a gente sair da casa da minha avó. E todo mundo teve que dormir lá. Eu, meus pais, meus irmãos, meus primos, meus tios. Porém, antes de dormir, a minha avó decidiu contar uma história pra todo mundo que ela adorava contar essas coisas pra gente. Mas a parte ruim é que ela tinha umas histórias muito sinistras. E a história do dia era o menino do escuro. Gente, vê se isso é uma história pra contar no dia que a luz acabou. Não, cara, não. Eu tava com medo, mas eu amava as histórias da minha avó. Fazer o quê, né? E aí os adultos começaram a acender as velas pra gente não ficar na escuridão. Todo mundo se reuniu na sala. A minha avó sentou na poltrona dela com a velhinha e começou a falar. Basicamente, ela contou sobre uma lenda de um menininho perdido que ficava vigiando as pessoas de noite, mas que ninguém nunca tinha visto o rosto dele, porque ele só aparecia quando tava escuro. Meu Deus! E a minha avó também disse que é por isso que os jovens tinham que dormir cedo, porque de acordo com ela, o menino do escuro adorava ficar vigiando as últimas pessoas da casa a dormir. Quando ela terminou de contar a história, a gente já tava tão nervoso e com tanto medo que tinha uma poça aqui debaixo do meu braço. Meu De Deus! tanto que eu tava suando. Mas era só mais uma história e tinha chegado a hora de dormir. Aí os adultos foram todos dormindo nos quartos que tinham na casa. E eu, meus irmãos e meus primos ficamos todos juntos na sala, junto com a minha avó, pra dormir lá. Tava tudo bem, tirando o fato de que tava sem luz. Não tinha nada pra fazer. A minha avó tinha deitado no sofá, virou pro lado e dormiu, apagou. Só tinha uma vela acesa lá na estante da sala. Os minutos foram se passando e o pessoal começou a dormir, cair no sono. E eu tava assim, ó, morrendo de medo, imaginando o que ia acontecer quando a vela acabasse. E na casa inteira, a única outra pessoa que ainda estava acordada era a minha prima mais velha, que estava do meu lado. E ela tava lá, amarradona, jogando um joguinho no celular dela que ainda não tinha descarregado. Mas o celular dela já teve. O celular dela já. O celular dela deve ter, sei lá, uns 90%, eu acho. E de repente, eu ouvi um barulho. Parecia que era alguém batendo na madeira, tipo assim, ó. Aí eu olhei assim pra minha prima e falei, prima, tu ouviu isso? Aí ela falou pra eu não ligar não, porque devia ser o meu irmão mais velho, porque ele tinha essas brincadeiras boba mesmo. Enquanto ele não perturbava alguém, ele não sossegava. Aí eu olhei pro meu irmão e vi, gente, que ele tava até roncando, tava babando assim, ó. Só que aí, vindo da direção da cozinha, a gente escutou um barulho assim, ó. Tipo, como se fosse alguém arrastando uma cadeira. E tava muito claro que não tinha sido meu irmão. Então o que foi, mano? Velho, se esse barulho eu ia... Sabe o que eu ia fazer, mano? Eu ia tacar fogo nessa casa. Só que dessa vez, a minha prima também ouviu. E aí eu falei com ela, que eu tava com medo por causa da história que a minha avó tinha acabado de contar. Aí a minha prima falou assim, aí primo, deixa de ser bobo. A minha avó sempre conta essas coisas pra gente ficar com medo e dormir cedo. E foi aí que eu não sei se deixaram uma janela aberta ou uma porta aberta, o que aconteceu. Mas chegou um vento lá na sala e a vela apagou. A gente ouviu. Aí a mão bota... Aí é momento de desespero, meu amigo. Se a luz apagou, lascou pra tu, velho. Tu vai jogar no Vasco. Os passos correndo. Meu Deus. No braço da minha prima, porque ficou tudo escuro. Tava um silêncio. E a única luz que a gente tinha era do celularzinho que a minha prima tinha na época. Mas ele não tinha lanterna, então só dava pra iluminar pela tela. Aí ela ficou mirando assim, ó, a tela do celular pra ver se ela via alguma coisa. Só que o que acontece quando você fica muito tempo com a tela assim, sem mexer nela? Isso mesmo, apaga. E na primeira vez que o celular dela apagou, na direção do corredor que tinha na casa da minha avó, a gente ouviu um barulho assim, ó. Jesus! Parecia que era a porta do banheiro. Aí ela acendeu a tela do celular de novo e ela tava fingindo que não tava com medo, mandando me acalmar, falando que era só o vento, mas eu sei que ela tava toda cagada também. E enquanto a gente tava lá, ó, no colchão paradinho assim, ó, iluminando as coisas com a tela do celular de novo, o banheiro ficava lá no final e a luz da tela não chegava muito bem lá. Mas lá naquele lugar meio escuro, deu pra ver direitinho o formato de uma criança que parecia um menino lá na porta do banheiro assim, ó, olhando pra gente. Quando eu vi, eu peguei a coberta e me cobri e me agarrei na minha prima. Aí ela falou assim, ai, credo, eu vou dormir, fingindo que tava tudo bem. Mas dava pra ouvir o coração dela, tava muito acelerado. Deus. E ela também tava tremendo, ou seja, ela tava morrendo de medo. Aí ela se encolheu e se cobriu também e botou uma música baixinho pra gente ouvir no celular dela, pra ver se eu e ela ia conseguir dormir, né? Porque por nada nesse mundo a gente ia olhar na direção do banheiro de novo. Depois de um tempo a música tocando e a gente abraçado assim, com medo,
A gente finalmente pegou com sono e dormiu. Será que realmente tinha um menino na porta? Ou era a nossa imaginação? As histórias da minha avó eram verdade? Ou apenas mexiam com a nossa cabeça? Só pra lá, mano, muito marcado. Então esse foi o vídeo, rapaziada, jogando e a gente assistindo o jogo. Meu Deus, então assistindo o jogo. Então é isso, falou!